Olá, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus. Hoje eu quero deixar uma palavra, uma mensagem. Essa mensagem eu quero trazer uma reflexão, não somente sobre o nascimento de Jesus, mas uma promessa que ele nos deixou sobre a sua segunda vinda. E para que nós possamos começar a refletir, eu quero ler um versículo que está em Lucas 12:56. Está escrito assim: Hipócrita, se sabeis distinguir a face da terra e do céu, como não distingue esse tempo? Então o que o Senhor nos falou? Ora, nós sabemos ver se a terra é boa para o plantio. Sabemos ver se o céu é para chuva ou não. Nós não sabemos identificar o tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo. É essa palavra que o nosso Senhor Jesus acabou de nos dizer. E eu quero ler aqui agora uma outra passagem que está em 2 Pedro 3:8. Fala assim: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que o Senhor nos acabou de dizer? Ele acabou de nos dizer que um dia pode estar sendo representado em 1000 anos, e 1000 anos pode estar sendo representado em um dia. É isso que o Senhor Jesus nos acabou de dizer. Eu quero aqui lembrar de uma passagem do bom samaritano. Essa passagem foi dita pelo nosso Senhor Jesus. E ali nessa passagem o Senhor Jesus fala que havia um homem que estava caído, ferido. Muitas pessoas passavam pelo local e nenhum parava para socorrer. Mas vindo esse bom homem, o bom samaritano, parou, cuidou das feridas e levou essa pessoa até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, o bom samaritano entregou 2 moedas e disse ao dono da hospedaria: Na minha volta eu acerto o restante. No tempo de Jesus Cristo, uma moeda significava um dia de trabalho. 2 moedas, 2 dias de trabalho. Lembrando da passagem de 2 Pedro, que nós acabamos de ler, essa passagem nos fala que o Senhor pode estar representando em um dia 1000 anos, e 1000 anos em um dia. Ele pagou na hospedaria por 2 dias, por 2000 anos. O bom samaritano é o próprio Senhor Jesus, é aquele que cuida das nossas feridas. Isto mostra que o Senhor Jesus vai estar cuidando das nossas feridas, cuidando das nossas dores, por um período de 2000 anos. E que, após esses 2000 anos, ele volta para salvar todos aqueles que aceitaram ele como seu único, suficiente Salvador. Amém? Aqui também eu quero lembrar de uma outra passagem, que quando Jesus foi sepultado. Essa passagem está em Lucas 10, 33 e 35. Ora, Jesus ali nessa passagem deixa muito claro que ele ficou 2 dias sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou. Isto mostra que durante 2 dias, 2000 anos, a presença dele como pessoa física não estaria entre nós. Mas que no terceiro dia, como ali na ressurreição dele, aconteceu ainda na madrugada, no início então do terceiro dia, no início do terceiro milênio, nós podemos ter a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, eu quero lembrar de 3 passagens. Essas 3 passagens estão em Mateus 27:51, Marcos 15:38 e Lucas 23:45, que fala assim, que o véu do templo se rasgou em 2 partes. Por que o véu não rasgou em 3? Por que o véu não rasgou em 4, mas em 2?
podemos estar vendo novamente uma representação de 2 períodos. Um período de 1000 anos e mais um período de 1000 anos, porque o véu rasgou-se em 2 partes. Podemos estar diante de mais uma representação desse período de 2000 anos. Agora, eu quero ler uma outra passagem que está em Oséias. Essa passagem que está em Oséias, está lá em Oséias 6, versículo 2. Está escrito assim, ó: depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha o que ele falou. Depois de 2 dias. Lembrando novamente da passagem de 2 Pedro, que ele fala que um dia pode estar sendo representado 1000 anos. E 1000 anos pode estar sendo representado em um dia. O que Oséias escreveu. Depois de 2 dias, depois de 2000 anos, nos dará a vida. Ao terceiro dia, ao início do terceiro milênio, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Alguém pode estar dizendo, Davi, essa passagem está falando da ressurreição de Jesus, que Jesus estaria sepultado durante 2 dias e no terceiro dia ele ressuscitaria. Quero dizer para você que não. Sabe por quê? Vou ler o versículo novamente. E vamos ficar atento àquilo que o versículo está dizendo. Ó, depois de 2 dias nos dará a vida. Nos dará a vida. Ele fala que vai dar a sua vida ou a nossa vida. Ele fala assim, ó. Depois de 2 dias nos dará. Então é nós. Para nós. Ele nos dará a vida. Então é para nós. Ele está falando nos dará. É presente de Deus. É presente do Senhor. Então, depois de 2 dias, Ele nos dará a vida. Ele vai nos presentear com a vida eterna. E aí ele fala assim, depois. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, novamente ele fala, ó, ao terceiro dia, nos ressuscitará. Ele não fala assim, ele ressuscitará, mas nós ressuscitaremos. Então ele vai ressuscitar todos aqueles que morrerem em Cristo. E aí ele fala assim, ele nos ressuscitará e viveremos diante dele, diante de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo um período que se cumpre 2000 anos. Como nós lemos aqui em Lucas, nós lemos em Lucas 12, 56, aonde ele nos advertiu, dizendo, mais uma vez eu quero ler o versículo, hipócritas, se sabeis distinguir a face da terra e do céu, como não distingue o tempo que vocês estão vivendo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós podemos estar vivendo o tempo da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Nós podemos estar diante da segunda vinda de Jesus Cristo. Quero aqui só lembrar algo. Que cada 2000 anos houve, por parte de nosso Senhor Deus, uma intervenção dele. No primeiro período da humanidade, os primeiros 2000 anos, cumpriu-se o dilúvio. Depois do dilúvio, houve mais 2000 anos. Cumpriu a primeira vinda de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, nós estamos cumprindo mais um período de 2000 anos. O que vai acontecer agora? A Bíblia fala
que vai ocorrer a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Estamos prontos para a segunda vinda? Estamos preparados para a segunda vinda? Nós estamos diante de uma data que nós lembramos do nascimento de Jesus Cristo, da primeira vinda de Jesus Cristo. Que nós possamos também lembrar dessa promessa, que Jesus irá voltar. Buscar todos aqueles que aceitaram Ele no coração, nas atitudes, no dia a dia de suas vidas. Aceitaram a palavra do Senhor. Quero somente lembrar de algo para que a gente podamos encerrar essa palavra. Quero lembrar que os arqueólogos, eles estudam as pirâmides, as construções antigas, os manuscritos deixados, todos esses documentos que os arqueólogos estão criando, mostra que a humanidade existe na Terra 6.000 anos. Eles não conseguiram encontrar ainda algo que mostra que a humanidade viveu períodos anteriores a 6.000 anos. A Bíblia é o livro mais antigo que nós temos em mão. É o livro mais antigo. Até hoje não se encontrou, nenhum arqueólogo encontrou um livro com uma data mais antiga do que os manuscritos bíblicos. Então a Bíblia se torna o livro mais antigo e é o livro mais lido ainda no mundo. E por incrível que pareça, um livro tão antigo, escrito há tempos tão remotos, nós lemos hoje e parece que nós estamos lendo algo para a nossa geração. Quero dizer, não parece. É verdadeiro. A Bíblia se renova, meu amado. Deus escreveu. A Bíblia é um manual de vida que nós temos que ter dentro do nosso coração. Nós não temos que ter esse manual de vida somente na nossa estante ou na nossa mão para levar para um lado ou para o outro. Mas esse manual de vida deixado pelo nosso Senhor Deus deve estar dentro do nosso coração. E esse manual de vida que foi deixado pelo nosso próprio Deus, Ele nos prometeu uma segunda vinda de Jesus Cristo. Nós podemos estar diante da segunda vinda de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um, que essa palavra que hoje aqui nós colocamos possa edificar a tua vida. Que nessa data que se aproxima, que nós vamos lembrar do nascimento de Jesus Cristo, que nós vamos reunir nossas famílias, nós podemos também lembrar que Jesus Cristo vai voltar. E Ele vem buscar os seus eleitos, as pessoas que têm aceitado Ele de coração, as pessoas que têm proposto no seu coração uma mudança de hábito, uma mudança de cultura, têm buscado a palavra do Senhor, têm buscado viver em comunhão com Deus. Então, que nós podemos entender isso e viver isso. Em nome do Senhor Jesus, que vocês possam ter um excelente jantar com a sua família, um excelente almoço com a sua família, que a mesa de vocês possa ser uma mesa abençoada. Não sei se vai ser uma mesa que terá muitos o que comer ou pouco o que comer, mas seja no muito ou seja no pouco, que nesta mesa não falte a presença de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.